Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º dia de desafio. Hoje eu já começo até mais animada que antes do nosso desafio começar. Tava vendo uns reels que um pessoal da minha faculdade bem antiga manda sempre no nosso grupo do Instagram. E são sempre reels que fazem a gente morrer de rir. Eles são muito divertidos. E aí quando a gente assiste algo divertido, a gente acaba ficando mais leve, né? Então, e esse ainda vai ser o nosso tema da aula de hoje. Bora fazer o nosso exercício respiratório? O nosso exercício respiratório ele é formado por... É um exercício de 3 minutos, onde nós vamos puxar o ar, contando hoje até 7. Vamos lá? E depois a gente segura 7 e solta em 7 tempos. Beleza? Então, eu tô com aqui meu relógio, vou marcar o tempo e nós vamos começar o nosso exercício respiratório. Aproveite já para abrir um pouco o seu peito, dar uma alongada na coluna, que vai ajudar a fazer um exercício melhor. Bora? Pode ser de olho aberto, de olho fechado, sinta-se à vontade. Então, 3 minutos de exercícios respiratórios. Vamos lá? Puxando o ar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxa o ar. Segura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continue fazendo o exercício respiratório. Se contar até 7 for muito para você, conta até 4, até 5, não importa. O importante é que a sua respiração ganhe um ritmo. Um ritmo para a puxada do ar, um ritmo para segurar o ar e outro na saída do ar. Vamos lá, continue. Se o seu pensamento for embora, não tem problema nenhum. Simplesmente não converse com eles, não se prenda a nenhuma conversa e volte a fazer a contagem. E a nossa contagem está terminando. Vai retornando aos pouquinhos. Conforme você vai praticando bastante essa respiração, mais o seu corpo consegue relaxar mais rápido.
Então, é bem interessante, assim, eu vejo por mim mesma. Assim como quando eu comecei a fazer meditação, uma prática diária, porque eu já medito há mais de 7 anos. Porém, uma prática diária mesmo já não tem tanto tempo. Mas, conforme eu defini a meditação como uma prática diária, com o passar dos dias e dos meses, ficou muito mais fácil entrar em um estado de relaxamento. Então, é como se eu estivesse ensinando ao meu cérebro que, ao sentar em meditação, fazer os exercícios respiratórios, olha, é o seguinte, cérebro, ela vai fazer meditação, ela vai entrar em estado meditativo. Então, o cérebro foi se acostumando tanto a uma sequência de movimentos para relaxar, que hoje é meio que, não vou falar que é automático, mas é muito mais fácil entrar em estado de relaxamento. Por que eu não gosto de falar que é automático? Porque tem alguns hábitos na nossa vida que nunca vão virar hábitos automáticos. E a meditação é um deles. É um desses hábitos. Você não vai, de repente, sentar-se em meditação e não vai nem lembrar como é que você chegou lá. Sabe quando você toma banho e não sabe nem se você passou sabonete, shampoo e você não lembra? Então, por quê? Porque virou um hábito automático, você faz. Provavelmente você deve ter, sim, passado sabonete corretamente, shampoo, porque tá tão automatizado, mas você não percebe. Mas tem alguns outros hábitos, como o hábito de meditar, que nunca vai chegar a esse ponto. Você nunca vai chegar e sentar em meditação e falar, nossa, eu fiz uma meditação de meia hora e nem percebi que eu estava aqui. O que pode acontecer, e isso eu falo por experiência própria, é que assim, com o passar do tempo, para aquelas que estão começando, que sentar 5 minutos é muito difícil, com o passar do tempo, realmente parece que o tempo passa mais rápido, deixa de ser sofrido. Então, assim, hoje, para mim, fazer uma meditação de 20 minutos passa rapidinho, eu já nem percebo. Porém, quando eu faço uma prática mais longa de 1 hora, quando eu faço uma prática mais longa de 1 hora, eu vou indo tranquilamente até um certo ponto. Chega próximo dos 45, 50, eu já percebi que eu preciso de treino para ficar mais quieta ainda, para conseguir continuar em estado meditativo, mas é um treino, e por isso que eu falo que eu treino. Então, a aula de hoje eu queria falar um pouco sobre os pensamentos. Tem a ideia de um ciclo nos pensamentos que eu acho muito interessante e se relaciona muito com a ansiedade, que é o seguinte: um pensamento que a gente tem, ele vai produzir sensações físicas e emoções no nosso corpo, e por consequência, essas emoções e sensações, elas vão originar um comportamento, uma ação. Então a gente pensa algo, esse algo vai trazer alguma coisa para o nosso corpo, alguma emoção, alguma sensação, e daí você vai ter um comportamento, uma ação. Às vezes é tudo muito rápido, então é um ciclo, e aí novos pensamentos vão vir, novas emoções, e é algo que acontece o tempo inteiro. E aí muita gente fala, você pode ser dona dos seus pensamentos. Eu até já falei essa questão de você ser dona, de você escolher o que você quer pensar. Porém, é muito importante te alertar em uma coisa. Os pensamentos, quando surgem na nossa cabeça, não é uma escolha consciente. Pensa que o nosso cérebro é como se fosse uma caixinha onde guarda inúmeras experiências conscientes e inconscientes, inúmeras crenças que a gente foi formando ao longo da nossa vida, inúmeras vivências ao longo da nossa vida. Então, esse pensamento que vem na nossa cabeça, o pensamento de medo, o pensamento de raiva, o pensamento ansioso, muitas vezes não é uma escolha consciente. Agora eu vou pensar um pensamento de medo. Não é algo muito rápido. Por quê? Devido a essa bagagem que nós temos de vivências, de experiências, de crenças, vai ser algo automático realmente a formação desse pensamento. Então, assim, não tem como a gente... nunca mais eu vou ter pensamentos ansiosos. É impossível isso.
Porém, quando eu falo para ser dona dos seus pensamentos, qual que é a questão principal? Você pode não escolher esses pensamentos que aparecem do nada. Claro que a gente sabe que não é do nada, eles têm a ver com gatilhos. Às vezes, conscientemente, você não percebeu, mas você viu algo, ouviu um som, sentiu o cheiro que remeteu você ao passado, trouxe uma lembrança, uma sensação, e essa sensação já veio na forma de um pensamento, mas isso é algo muito sutil. Então, assim, nós não vamos conseguir mudar isso. Não vamos conseguir. E tá tudo bem. Não tem como, porque se a gente quiser mudar isso, a gente quer controlar. E a partir do momento que a gente quer controlar, fica sofrido, porque a gente não vai controlar. Agora, quando eu falo seja dona dos seus pensamentos, veio um pensamento que me trouxe uma sensação, uma emoção que eu não quero pra mim. E o que eu posso fazer? Eu posso ir por, podemos dizer... Bem, a gente pode ir pelo caminho A, simplesmente deixá-lo ir embora. Os pensamentos não são fixos, você não vai ficar assim, você pode ver por si mesma. Olha no dia de hoje, vê se você fixa num pensamento o dia todo. Você pode entrar num looping. Você pensa um pensamento que te faz mal, aí depois você pensa o que vai comer, o que vai fazer, né? Aí depois você volta ao pensamento que te faz mal, aí depois você pensa que você tem que ligar pra fulana, você tem que ver isso, depois você volta. Isso sim é o que eu chamo de looping de pensamentos, mas você não fica presa nesse pensamento o tempo todo. Então, todos os nossos pensamentos, eles simplesmente vêm e vão. Então, você teve um pensamento que não é bacana, que você não quer pra você, simplesmente deixa eu ir embora. Deixa eu ir. Aí a gente tem outro caminho também. Principalmente e muito válido para pensamentos ansiosos, que é você quebrar o pensamento. Quando a gente fala de pensamentos ansiosos, você quebrar esse pensamento vai te ajudar muito. Então, exemplo, eu tenho medo de aranha. Eu não vou na casa da fulana porque vai ter uma aranha lá. Aí eu jogo uma pergunta pra mim. Mas a possível aranha que vai ter na casa da ela vai me atacar? É 100% certo? Não é 100% certo. A partir do momento que eu pergunto algo ao meu pensamento ansioso e eu mostro que ele está muito maior do que a realidade, eu começo a ver outras perspectivas. Lembrando que a ansiedade, ela foca somente no perigo. Então, é como se a sua visão fosse igual de um cavalo, que só está vendo aquilo ali na frente dele. Então, essa é uma questão. Tirando os pensamentos ansiosos, eu recomendaria, assim como o meu professor de meditação trouxe pra gente, muitos outros pensamentos vale a pena deixá-los apenas ir embora. Pensamento que você começa a conversar com eles ficam mais fortes. Vou dar um exemplo. Eu briguei com fulana. Aí eu tô tranquila, me vem aquele pensamento da briga com a fulana. Aí eu começo. Mas se a fulana não tivesse dito isso, eu não teria dito aquilo. Mas a próxima vez que eu encontrar ela, eu vou dizer isso. Mas olha, do jeito que ela fez, entendeu? E eu vou conversando tanto com aquele pensamento que ao invés de eu conseguir resolvê-lo, aliviá-lo, como eu acho que eu vou fazer, não, eu apenas estou reforçando e deixando mais forte o discurso mais forte e mais pegajoso. Um discurso mais forte e mais pegajoso vai produzir uma emoção maior, uma sensação maior. E aí, no final das contas, eu vou estar me sentindo com raiva, chateada, magoada e triste. Então, muitas vezes é melhor deixar simplesmente o pensamento ir embora, como se fosse uma nuvem. Inclusive, a nossa meditação vai ser mais ou menos sobre isso, do que a gente se apegar a ele. Agora, voltando, teve um pensamento ansioso. O que seria um pensamento ansioso? Quando você percebe aquelas sensações físicas no seu corpo, aquele medo exacerbado, aquela coisa que foge do seu controle. Teve um pensamento ansioso, eu vou em uma outra aula como que a gente quebra os pensamentos ansiosos, mas é praticamente
lançando perguntas, não usando o porquê. O porquê, quando a gente usa, a gente reforça a emoção. E a gente, às vezes, usando o porquê, a gente não vai conseguir ter respostas. Mas sim usando como, para quê, quando. Não. Quando que todos os aviões na Terra caíram? Pessoas que têm medo de andar de avião. Se fosse tão perigoso andar de avião, por que o avião seria considerado o segundo meio de transporte mais seguro? Seguindo somente do elevador, que eu nem considero um meio de transporte tão a longas distâncias, vamos considerar. Quando eu vi isso, eu morri de rir, porque o elevador, comparado com um avião, fica uma comparação injusta, né? Mas se o avião ele é considerado o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, essa ansiedade toda que eu tô sentindo pelo medo de andar de avião faz sentido? Aí você pode pensar assim, todo mundo tem medo de andar de avião? Como que as pessoas fazem para andar de avião tão tranquilamente e tão felizes? Entende? Isso são formas que eu tenho para quebrar um pensamento ansioso. É jogar uma pergunta que eu quero ter uma resposta que aumenta o campo da minha visão, faça com que eu veja a situação de forma mais clara. E eu vendo a situação de forma mais clara, a ansiedade não faz mais tão sentido. Entende? Já não tem por que eu ficar tão ansiosa. E aí eu posso sim me sentir mais tranquila, me sentir melhor. Porém, tirando esse caso, outros tipos de pensamento, começa a fazer o teste. Veio uma lembrança, muito comum, lembrança de briga, de algo que você queria que fosse de um jeito, foi do outro. Veio uma lembrança dessa. Você percebeu, porque o seu corpo já sentiu, que é automático. Veio um pensamento ruim, o seu corpo vai ter essa sensação. Você teve um pensamento de raiva, o seu corpo tem essa sensação. Você teve um pensamento de medo, você teve um pensamento feliz, de amor, o corpo também tem essa sensação. Né? Então, assim, veio um pensamento que não foi legal, deixa eu ir embora. Isso vale também para aquilo que você escolhe ver e ouvir. O que você anda escolhendo assistir e ouvir por aí? Porque, observa, se você assiste uma coisa triste, o seu corpo vai mudar completamente. A postura do seu corpo e as suas emoções vão ficar emoções tristes. E aí você tem um monte de coisa para fazer. Como é que você acha que vai agir dentro desse estado triste? Não estou falando que a gente tem que fechar os olhos para a realidade. Não estou falando que a gente tem que viver no mundo de Poliana. Não é isso. Não confunda. Porém, se a gente for ver algo triste ou algo com raiva, sim, a gente pode assistir, a gente pode tomar uma atitude e fazer algo. Agora, assistir só por assistir algo que nos faz mal e depois vai comprometer a sua saúde mental, o seu dia, será que vale a pena? Igual, eu estava vendo ontem toda aquela situação de Petrópolis, que foi uma situação muito triste, muito triste. E ao você ver aquilo, bate sim uma tristeza, não tem como. Eu fui para Petrópolis em 2020, logo no comecinho, quando eu morava no Rio de Janeiro, e eu fui para lá, é uma cidade incrível. É lindo, assim, a parte histórica, ela é a coisa mais linda naquela cidade. É uma cidade muito bonita. Tudo bem, eu fiquei chateada. O que eu fiz? Bem, o que eu posso fazer? Ajudar. Ajudei e pronto. Acabou. Né? E aí eu vou fazer outras coisas, eu vou focar em outras coisas. Então é essa a questão. Não? Começa a observar tudo que você assiste, tudo que você importa, tudo que você põe para dentro de você. E vê o que realmente você precisa ver o que realmente precisa de uma ação sua. E você pode ajudar, você pode contribuir. Eu acho que a gente está aqui realmente para ajudar, para contribuir com todo mundo. Entendeu? Não é só virar as costas e achar que está tudo maravilhoso. Não é isso. Mas desde que você faça algo. Desde que você faça algo que ajude. Agora,
se você quiser se sentir mal, assiste um filme, um filme de drama, entendeu? Assiste um filme de drama, entra naquele filme e acabou o filme, bom, pronto, entendeu? Mas não cultive pensamentos, não cultive histórias pegajosas que vão te fazer mal e a sua saúde mental vai ficar abalada. A gente sabe que hoje em dia a saúde mental é fundamental, ainda mais pelo período que a gente está passando. Olha como as pessoas estão. Todo mundo conhece gente ao nosso redor que está sofrendo de crise de ansiedade, de pânico, de depressão e entre outros. Então a gente precisa sim preservar a nossa saúde mental. A gente precisa sim cuidar dos nossos pensamentos. Quando eu disser seja a senhora dos seus pensamentos, não é que você vai conseguir controlar os seus pensamentos e nunca mais vai lembrar aquela história triste que você viveu, não. Isso não é possível. Só que a partir daquele pensamento que vier, o que você vai fazer? Você vai ficar conversando com ele? Você vai sentar no sofá e vai ficar remoendo lembranças do passado? De algo que não existe mais nada? Porque quando caiu a ficha que coisas que aconteceram no passado, quando você vai ver, não tem mais nada. Não tem mais aquele local. Não tem, muitas vezes, aquelas pessoas. Às vezes a gente lembra de coisa, eu tenho 35 anos, mas imagina uma pessoa de 60. Ela vai lembrar de coisas, às vezes com 10 anos, e quando ela percebe, aquelas pessoas da história já nem estão mais aqui. E ela revive esse pensamento do passado como se fosse hoje, sentindo todas as emoções como se fosse algo de hoje. Mas aí, quando ela cai na real, quando ela volta para o mundo real, por isso que é muito importante a gente estar no mundo real, vivendo o momento presente, não existe mais nada. Você não tem mais aquelas pessoas, você não tem mais aquelas situações, aquela casa, não existe mais nada. E você está preso a algo que não existe mais. Não existe mais. Beleza? Então vamos falar um pouquinho da nossa meditação de hoje. A nossa meditação de hoje, para quem gosta de cinema, vai ser interessante. Eu sou apaixonada por cinema. Qual que é a ideia? Como a gente trabalhou hoje essa ideia dos pensamentos, nós vamos aprender a deixar os nossos pensamentos irem. Então eu vou explicar um pouquinho e depois a gente entra em estado meditativo. Então a ideia vai ser assim, a gente vai passar por um processo de relaxamento, entrar no estado meditativo e a gente vai se imaginar como se estivesse sentada numa sala de cinema. Sabe quando você vai no cinema, que você fica sentada na poltroninha olhando aquela tela? É isso. E nessa tela vão passar trailers. E esses trailers serão os seus pensamentos. Combinado? Vamos usar a imaginação. Quem não conseguir visualizar a cena, sinta. Tem pessoas que podem ter dificuldade com visualizações. Então, se você for uma dessas pessoas, não tem problema. Sinta, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pôr um caderno. Então, para quem está sentado, coloca os 2 pés no chão, coluna reta, lembra da cordinha? Alongando a coluna, abrindo o peito para a gente conseguir respirar melhor. O queixo alinhado, nem muito para baixo, que vai ficar com dor no pescoço, nem muito para cima. O queixo alinhado. Você pode fazer de olhos fechados como de olhos abertos. Vamos lá? Então, vamos fazer aquelas nossas 3 primeiras respirações, onde a gente puxa o ar pelo nariz. E ao soltar o ar pela boca, a gente relaxa como se fosse uma manteiga derretida. Puxa o ar novamente pelo nariz. E vamos soltar a respiração pela boca e soltando todo o corpo, como se fosse uma manteiga derretida. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. E solta pela boca. Agora, pode
pode respirar pelo nariz, soltando o ar também pelo nariz. Vamos por um momento apenas observar a nossa respiração. Observe o movimento do abdômen quando o ar entra e quando o ar sai. Observe como o peito expande quando o ar entra e quando ele contrai quando o ar sai. Agora leve a sua observação para o nariz e perceba que o ar, quando entra no nariz, entra um pouquinho gelado. E o ar, quando sai do nariz, sai um pouquinho mais aquecido. Foca a sua atenção somente nisso. Na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. Observe agora que o ar, quando entra, faz um barulho, quando sai, faz outro barulho. Traga toda a sua atenção para este único momento. O único momento que nós temos é o de agora. É este momento. Vamos fazer uma respiração profunda, tranquila. E ao soltar o ar, solta o ar lentamente. Se você quiser, na próxima vez que você for soltar o ar, solte o ar o mais lento e segurando bem devagarzinho, o máximo que você conseguir. Se este exercício lhe causar algum mal-estar, simplesmente volte à sua respiração normal. Agora, como se você estivesse debaixo de uma cachoeira ou debaixo daquela chuva de verão gostosa, o que você preferir. Quando essa água vai batendo na sua cabeça, esparramando por todo o seu corpo, ela vai limpando tudinho.
E ela vai relaxando cada parte do corpo que ela vai tocando. Então imagine-se embaixo de uma cachoeira, de uma chuva bem gostosa. E conforme a água vai caindo na sua cabeça, escorrendo pelo seu rosto, pelo seu ombro, por seus braços, suas mãos, caindo sobre seus dedos das mãos. Esta água cai sobre seu peito, escorrendo sobre o seu abdômen, as suas coxas, joelhos, batatas da perna, aos pés e os dedos dos pés. Essa água vai caindo toda sobre seu corpo, da cabeça aos pés. Conforme ela vai percorrendo, escorrendo em cada parte do seu corpo, ela vai limpando todas as tensões, dores, e ela vai deixando cada célula com muita luz, muita saúde, cada célula muito saudável. Imagine que ao percorrer por todo o seu corpo, essa água vai iluminando cada célula do seu corpo. E quando esta água percorre todo o seu corpo, você fica tão iluminada, tão brilhante, que a sua luz expande. Expande o ambiente que você está, expande o bairro que você está, a cidade, o país, o planeta. Tudo fica como se fosse um grande ponto de luz. E sinta, observe e sinta como que o seu corpo fica quando todas as suas células estão brilhando, quando todas as suas células estão repletas de saúde, de calma e tranquilidade. Observe. Aproveite essa sensação e observe. E neste estado de paz e tranquilidade, vamos nos sentar naquela poltrona de cinema. A tela de cinema é como se fosse a sua tela mental. E os seus pensamentos podem passar livremente nessa tela mental. Quais pensamentos que aparecem na sua tela mental? Pensamentos de raiva, de felicidade, lembranças, coisas que você tem que fazer hoje? Que tipo de pensamento está presente na sua tela mental? Mas quando aparecer um pensamento, a nossa tela de cinema está passando vários trailers. Então, quando o pensamento aparece, ele vem e conta uma história, mas logo ele passa. Então surge um novo trailer. E que história este novo trailer está contando para você? Qual história está aparecendo na sua tela mental? É uma lembrança? É um fato? É algo que você tem que fazer? O que está te contando? E novamente o trailer acaba e a gente deixa ele embora. A gente não vai pedir para que volte o trailer ou que o trailer se transforme num filme. Não, a gente simplesmente deixa ele embora. E agora, qual pensamento que surge na sua tela mental? Se não surgir nenhum pensamento, apenas observe a sensação do seu corpo de tranquilidade e calma. E assim vai fazendo com seus pensamentos.
Ao surgir um pensamento pegajoso, que você acha que vai se transformar num filme, rapidamente deixa-o embora. Porque lembre-se, ele é somente um trailer. Surgiu um pensamento pegajoso e você se percebeu conversando com ele, não tem problema. Pode soltá-lo e deixá-lo ir, não precisa fazer mais nada. Ele é como se fosse um trailer. Ele vai simplesmente passar. Não precisa brigar, não precisa ficar com raiva de si mesmo. Lembra que você está treinando deixar os pensamentos irem. E quando a gente está treinando, às vezes fica um pouco mais complicado, às vezes vem um pensamento muito pegajoso, às vezes vem uma história que a gente está tão acostumado a conversar com ela. Então não se sinta mal. Simplesmente tenha esse foco e essa concentração de que seus pensamentos vêm e vão. Todos os pensamentos bons e ruins, eles vêm e vão. Então esse pensamento mais pegajoso também vai embora. Deixe-o ir como se fosse um trailer e observe o outro pensamento que surge. Pronto. Vamos sair da nossa sala de cinema e vamos observar o efeito dessa prática no nosso corpo. Observe como que estão seus pés, suas pernas, qual a sensação que você tem nas suas mãos, no seu corpo, no seu rosto. Observe seus pensamentos, como é que eles estão agora. E a sua respiração? Sua respiração, como é que está nesse momento? E observe. E aproveite essa tranquilidade, aproveite essa sensação de bem-estar, que eu gosto sempre de lembrar que é o nosso estado natural. O nosso estado natural, quando a gente vive no presente, quando a gente escolhe pensamentos melhores, quando a gente escolhe deixar ir embora aqueles pensamentos que não nos ajudem. Pense. Este é o nosso estado natural. Agora vamos fazer uma respiração profunda. E lentamente vai indo mexendo os dedos dos pés, das mãos, as pernas. Pode esticar um pouquinho a coluna, espreguiçar. E quando achar que é o momento, pode abrir os olhos. Bem, espero que estejam se sentindo todas muito bem. E vamos observar nossos pensamentos sem querer controlá-los. Não tem problema se de repente aparecer uma lembrança que você não gostaria nem de lembrar. Tudo bem. Somente vamos deixar os pensamentos irem embora. Ok? Muito obrigada. E amanhã tem mais. Esta aula vai ficar gravada no Instagram e eu vou colocar também no YouTube. Muito obrigada a todos e até amanhã.